Guga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Sextou! É sexta-feira! Sexta-feira de Jogo do Brasil, terceiro Jogo do Brasil na Copa Brasil e Camarões, né? Então, o Brasil vai jogar com o time reserva, mas é o time reserva que eu falo assim pra vocês, viu? Os caras, a molecada quer mostrar serviço. Camarões, que se cuide, porque o negócio vai lascar. E antes de mais nada, sempre serviço de utilidade pública, né? As agências bancárias vão abrir mais cedo, acho que vão abrir não sei se às 9 até às 2. Das 9 até as 2 da tarde. Então vai dar o que falar essa história aí toda, né? Bem, ontem foi um dos dias mais emocionantes da Copa do Mundo, porque foi emoção a dar com pau, né? E revelou-se aqui acho que talvez duas grandes decepções dessa Copa do Mundo. Talvez uma, ou por conta da geração e também por conta de conflitos internos, né? Vamos dar uma de TV fofoca, né? E a outra foi porque foi mal mesmo e é estranho, né? Porque desde que ganhou a última Copa do Mundo, a Alemanha não funciona mais. Eu diria que o problema da seleção alemã se chama Bayern de Munique, que é um time que está muito à frente, e isso tira boa parte da competitividade do futebol alemão. Quando o time fica muito à frente dos demais, fica uma espécie de hegemonia grande, e a gente percebe que essa hegemonia só vai até a página 2, né? O Bayern de Munique já foi longe, mas não chegou, acho que uma vez a ter título, não sei. Mas foi pouco, né? O que eu digo para vocês é que o futebol alemão se despediu da Copa do Mundo, né? E o futebol belga também, né? O futebol belga se despediu, né, com um empate sem gols contra a Croácia, né? E viu Marrocos vencer a sua partida, né? E sagrar-se como primeiro do grupo. Então, Marrocos e Croácia avançam, e no fim, Bélgica, Croácia passou em segundo, e Croácia passou em segundo, e Marrocos passou em primeiro, né? O outro grupo da chave acho que talvez foi o jogo, foi a coisa mais emocionante, porque chegou-se a acontecer algo inacreditável na história das Copas do Mundo, que, se confirmasse, seria a maior zebra da história de todas as Copas. O que aconteceu foi que Alemanha e Espanha eram os favoritos para subir. A Alemanha perdeu para o Japão na primeira partida, empatou com a Espanha na segunda partida, e a Espanha estava ganhando do Japão, tomou a virada, num gol que foi assim, ó, a gente faz assim, que gol foi esse, né? O gol da virada do Japão, o jogador tirou a bola que estava quase na linha de fundo, porque, segundo a regra, tem que sair inteira. Se não saiu inteira, a bola estava em jogo. E
e tomou a virada, né? E a Alemanha estava ganhando, estava ganhando o primeiro jogo, no primeiro tempo 1-0, tomou a virada da Costa Rica, o que daria à Costa Rica e ao Japão a classificação e eliminaria Espanha e Alemanha. Só que a Alemanha reagiu, empatou o jogo, virou o jogo, mas dependia do resultado do Japão. Quem que poderia classificar o Japão? Quem poderia classificar, a Alemanha? A Espanha. Se a Espanha empatasse com o Japão, eliminaria o Japão e classificaria a Alemanha. Mas não aconteceu. No fim das contas, Japão classificou em primeiro, Espanha classificou em segundo e a Alemanha voltou para casa. Então, e é uma das coisas que talvez você possa reparar na Copa do Mundo, que acho que é uma coisa que eu acho que é bastante, eu não digo colossal, né? Mas eu digo que é um pouco surreal, né? Que é o fato de que equipes europeias, né, se lascarem na Copa do Mundo. Talvez você não tenha notado, né, que saiu a Dinamarca, saiu a Bélgica, né, saiu a Alemanha, né. Então essas seleções saíram, né, foram eliminadas, né, da Copa do Mundo e eu considero isso um dos momentos mais icônicos, né, dessa Copa no Catar, né. É icônico porque você tem equipes asiáticas que avançaram, né, Marrocos avançando, Japão avançando, né, e também seleções africanas, como Senegal avançando, né. Então a gente vai começando a ter umas oitavas de final bem mais diversa do que foi, por exemplo, 2018. 2018, quando chegou na semifinal, só tinha europeu, né? Só tinha europeu na semifinal. A Copa do Mundo virou uma Eurocopa. E agora a coisa mudou de figura, né? Ainda bem, né? Ainda bem. O Brasil vai jogar hoje, né, às 4h da tarde, horário de Brasília, contra Camarões. Vai ser poupado alguns titulares. Brasil com um empate já avança, né? Se vencer, dependendo do resultado de Portugal. Dependendo do resultado de Portugal, o Brasil pode vencer, pode se classificar com a melhor campanha da fase de grupos, né? Se vencer o terceiro jogo contra Camarões. Isso, para efeito de classificação, um importante, uma moral, né? Tem uma pressão psicológica muito importante. O adversário vai ser, opa, peraí, esse cara aí é um time forte, então vai ter que pensar melhor, tem que fazer uma melhor estratégia, tem que tomar muito cuidado, né? Então tudo isso entra nesse bojo. E assim, o material humano da seleção brasileira é bom. Vamos ver como é que vai ser, né, nesses dias. Imagine só se consegue. E assim, tudo leva a crer que quem facilitou um pouco o caminho do Brasil foi a Espanha, né? A Espanha, dizendo que a Espanha escolheu, né, o adversário, né? Escolheu um caminho mais fácil, né? Escolheu o seu segundo grupo por causa de um caminho mais fácil até as semifinais, né? E a gente entende que
o Brasil, que também facilitou um pouco o caminho para o Brasil, né? Porque se ele colocou em tese, teoricamente, um adversário mais fraco, né? Porque caso o Brasil passe às oitavas de final, vai pegar as quartas de final ou Marrocos ou Croácia, né? Então vai ser um caminho um pouquinho diferente, né? Dessas coisas. Vamos pro Brasil, né? O Brasil valoneiro, né? Eu tava vendo aí esse negócio de Covid, né? Covid tá pegando pesado, né? Eu vi uma notícia recente aí de que os casos, a quantidade de mortes, a média móvel subiu 150%, né? E muitos dessa situação aí de morte aí que aconteceu tem uma relação mais forte com a questão da vacina, que a gente pensa assim, vacina, tá perfeito, né? A vacina né, o pessoal fala assim, não, 2 vacinas tá bom, ou mais vacina tá bom, então, não. O problema, realmente, é que as pessoas não estão se cuidando. Estão no ônibus, né, o pessoal tá recomendando usar máscara, certo? Beleza. O que aconteceu? O pessoal, um monte de gente à noite não tá usando máscara porcaria nenhuma. Aí fica difícil, né? Então, as pessoas, eu vejo um monte de gente, teve um amigo meu que falou assim, eu tô com sintoma de gripe. Então essa coisa de Covid realmente tá pegando mesmo. Aqui em casa também tem um monte de gente que ficou meio zoado com sintoma de gripe, eu também fiquei, então é complicado mesmo. Vamos lá. Seguindo aqui a canção, né? Olha só que legal, né? Por 6 votos a 5, o STF, Sistema Tribunal Federal, né? Decidiu a favor dos aposentados e aprova a revisão da vida toda pelo INSS. O que é essa história aí? A história é da aposentadoria, né? Eles colocaram aqui o seguinte, né? Que assim, o que acontece, né? A base de cálculo, né? Como é que é calculado o benefício? É com a média das contribuições, né? E o que aconteceu? A reforma da Previdência colocou que tinha que ser a média de todas as contribuições. Então, se você teve um começo de carreira ruim, com um salário baixo, isso vai acabar refletindo e revisando para baixo o valor da sua aposentadoria. A base de cálculo anterior, ele previa eu não sei se é 50 ou 70 maiores contribuições, uma coisa assim, né? Acabaria gerando aí uma aposentadoria menor, né? E aí a gente acaba ficando aqui com uma situação muito complicada nessa questão de essa situação aí de aposentadoria, né? Porque realmente existe sim um pouco de desequilíbrio, mas esse desequilíbrio ele se dá nos maiores salários. O pessoal que é rico, que é o pessoal que tem direito à aposentadoria integral sem contribuir a contento, né? Então, uma parte do funcionalismo público tem essas benesses. Mas eu falo magistrado, desembargador,
Forças Armadas, etc. Então tem isso aí, né? Seguindo aqui a canção, tem uma outra aqui. A CNN abriu a barca para mandar um monte de gente embora, né? CNN, e eu esqueci o nome daqueles bagaceiros, Jovem Pan, né? Estão demitindo a roda dos caras, por quê? Porque, vamos ser sinceros, né? Os caras queriam colocar aí uma rede de televisão que tivesse aí uma coisa mais de elite, né? De apoio, né? Desse atual governo. Então tinha muito picareta, né? Entrando aí, fazendo, às vezes até com fake news e os caramba 4, né? Então tem 120 nomes da CNN Brasil foram para as picas, tá? Então aí é muita coisa aqui, né? E assim, vai ser uns negócios assim bem lascados. Que apague a luz, né? O último que sair apague a luz, né? E vai ter que ter mudanças mesmo. Eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco essa cara do jornalismo. Esse jornalismo tradicional ele vai ter que dar uma repaginada, principalmente para combater as fake news, né? A gente está vendo um movimento muito forte, né? Que é o... Não, eu não digo que seja... A gente fala de... tem muita gente que fala assim que o choqueia jornalismo. Não, é um site, né? É um perfil de mídia social que posta notícias, né? Que posta as notícias, só que ele posta as notícias de uma forma com a linguagem da internet, e às vezes um pouco sensacionalista, né? Essa linguagem é uma linguagem que falta à mídia tradicional. E ainda tem um outro detalhe, mano. Eu fui acessar aqui uma matéria que é importante. E o portal, o site, né? O site de notícia tem a pachorra de botar um paywall. Entendeu? Informação não é produto, não é mercadoria, gente. Se ficar colocando essas pragas de paywall, Estadão, UOL, Folha, Globo, Globo.com, os caras ficar colocando esses filtros de informações que às vezes são importantes, pode fazer com que esses sites que tenham esse gabarito aí, ou até mesmo sites de fake news, ganhem espaço. Entendeu? Monetizar. Existem várias formas de monetizar um site. Você pode trabalhar com propagandas mais discretas. Você pode trabalhar com merchandising, né? Os infomerciais, etc e tal. Tudo isso. Acho que esses sites de tecnologia fala muito de reviews, né? E ganha dinheiro com isso também. Indiretamente ganha. Pô, tá na hora de mudar a cabeça. Enquanto o pessoal pensa, a mídia tradicional ainda pensa que tá no jornal. Não, nós estamos na era da internet. As coisas mudaram muito. Bem, gente, sextou, é sexta-feira, mano, deve ter falado para um dedéu, mano. Ai, tá calor, né? Que dia. O que eu digo pra você é o seguinte. Eu tava ouvindo uma música às vezes eu sou um cara que às vezes fico fissurado. Aí tem uma música que é muito gostosa de ouvir, que é dos Bee Gees, né? Que chama Too Much Heaven, né? É uma música de amor, né? Como o pessoal
Tem a ver com flerte, os caramba quatro. Mas tem um detalhe que eu acho muito legal na música. São as nuances melódicas. Aí o que tem a ver com coisa motivacional de hoje? Tem muito a ver. O mundo tem, a vida tem nuances. E é as coisas que... E o que te faz... o que te faz prender a atenção não são as retas, não são as coisas contínuas, são as quebras, os intercursos, né? Então a gente fica vendo aqui aqueles intercursos, aquela música que vai assim, depois ela muda o clima, depois faz outra coisa. Tem um rapaz que eu gosto muito de ouvir, né? Um cara bastante simpático, o Iago, que é um cantor, e ele pega a música dele, ele faz uma nova versão, faz isso, faz aquilo, e fala assim, caramba, é impressionante. E a gente acaba ficando impressionado com tudo isso, porque são coisas novas, são coisas, construções que a gente vai fazendo todo o tempo. Isso é muito legal, gente. As nuances. As nuances da vida. As coisas que nos chamam a atenção, que nos tiram da zona de conforto, que nos tiram da rotina. São coisas que a gente vai fazer nos transformar aos poucos, e às vezes o tempo todo. Que é assim que a gente tem que fazer. É essa a construção que a gente quer para o mundo. A gente quer essa construção para a vida. E é isso que a gente pensa, né? Que observa, né? Porque às vezes passa batido, né? Passa batido as coisas da vida, as nuances da vida. E aí quando chega num determinado momento, como foi esse aí, que eu parei para ouvir essa música, e eu ouvi de novo, porque aquelas nuances me davam uma sensação, uma emoção. Porque o que vai fazer a gente mover é a emoção, é o afeto. Se a gente tiver esse pensamento, esse afeto, a gente consegue ir longe. Por isso que dizem, né? Vamos fazer as coisas com tesão, né? É isso aí, gente. Então, já que sextou, então o próximo é só na semana que vem, né? Dia 13. Não. 2 de dezembro. Então, dia 5 de dezembro a gente tá de volta, tá? Para poder a gente botar mais coisa aí para lascar. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e, pelo amor de Deus, Brasil, não vá belgicar, não vá alemanhar hoje e nem na semana que vem, porque o próximo jogo eu não sei se vai ser na segunda ou na terça-feira, mas vai ter jogo do Brasil. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até segunda-feira. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.